The Joint Display do DP Auto Rig System, ela fica aqui nessa tab de Tools. Ela também é uma ferramenta útil, às vezes, se a gente quiser visualizar ou não os joints. E ela é muito utilizada quando a gente vai entregar o rig para animação. Ela é chamada por um outro módulo para poder esconder os rigs, para o animador não ter acesso dos joints. Ele esconde os joints no rig, tá? Então ele dá uma diminuída na chance do animador quebrar o nosso setup selecionando algum joint. Então é assim que a gente faz. Essa ferramenta foi criada pelo Saul Almeida, é um nosso querido rigger da nossa equipe de rigging. Ele criou essa ferramenta, você vai acessar ela por aqui. Quando você abre, ela tem esses painéis, tá? E ela basicamente vai ter uma listagem do que está em display de Bone, o que está em display de Multi-Shield S-Box, se não está em display de nada, ou então de display de joint, tá? Então, ela tem filtros e ela tem radius que a gente pode acessar para os joints que estão selecionados. Esses botõezinhos aqui passam de um painel para o outro. Ela parece que é meio confusa ou ela parece que é muito fácil de usar, mas para construir ela foi bem difícil, porque o Maya tem umas dificuldades para a gente poder listar múltiplas listas de screw, tá bom? Então vamos lá, eu acho que não é difícil a gente aprender ela. Quando a gente vê ela na prática vai ser mais fácil da gente entender. Eu vou chamar esses joints aqui de essa daqui vai ser o teste, tá? Eu vou colocar aqui, não sei, 10 joints, muito, não, talvez não, só criar ela assim e pedir um mirror dela de uma vez, aqui um mirror em X, ótimo. Vamos criar um finger também, e esse finger também vai ter um mirror em X, esse aqui vai ser o nosso dedo, algo do tipo, tá? Então dá pra gente ver que se criar esse rigging, a gente vai ter alguns joints aqui para a gente utilizar. Esses joints, a gente vai mostrar ou não o display deles através da nossa ferramenta aqui do Tools, Joint Display, tá? Essa ferramenta é assim, você tem primeiro aqui esse campo de Selected by Name. Então, por exemplo, todos os joints que estão aqui, ó, eles têm uma nomenclatura já definida. Então, se eu quero só o teste A, pode vir aqui e colocar teste A, por exemplo. Aí ele vai listar para a gente somente o teste A, tá vendo? Mesmo que os outros joints existam na cena, ele filtrou. Se eu tirar isso daqui, ele vai mostrar os dedos novamente, tá? Então ele vai mostrar todos os joints que estão na cena. Alguns joints, eles são que não são de skinning, eles já estão em hide na cena, não vai dar para a gente ver muita diferença neles, mas dá para a gente entender que aqui, ó, os joints que estão aqui são joints existentes na cena, tá? A gente pode alterar um pouquinho aqui o raio deles, se vocês quiserem. Para quem está selecionado, ele vai aumentar o raio, diminuir o raio, você pode colocar um valor aqui padrão ou não, tá? Só de visualizações mesmo. Então esses dois campos aqui são simples de se entender. Essa parte agora que a gente vai ver é a transformação do display dele de Bone. Esse aqui é um display comum que ele tem, ó. Vamos pegar somente o teste aqui, ó. Teste A, tá? E esse teste A, na verdade eu vou pegar só o left ou o right. Vamos pegar só o right, ó, tá? Vai ficar mais fácil a gente entender a lista menor. Ó, esses que estão aqui no right, o que a gente vai fazer? A gente vai passar eles para, por exemplo, esses que estão selecionados aqui, a gente vai passar para o Multi-Shield, tá? Então a base dele ali, ó, vai mudar para o Multi-Shield, tá? Se a gente mudar de novo, a gente vai para None, tá vendo? Se a gente mudar de novo, ele vai para Joint, ou seja, somente a bolinha do Joint. Quando ele é Bone, ele tem esse tipo de triângulo aqui no final, entre os bones. Se ele é só Bone, ele é só bolinha, tá? O Bone, Joint, aliás, ele é só bolinha, e o Bone é quando ele tem esse osso aqui no meio, entre as bolinhas das articulações, se a gente for pensar assim, tá? Então, é isso. Se a gente mover para lá, a gente também volta com ele ao normal, tá? E se a gente não tiver nada selecionado aqui, deixa eu ver como é que eu seleciono, vou dar reload nesse tool. Aqui eu não tenho nada selecionado, e eu passar tudo para Bone, ou então change para um outro aqui, por exemplo, para None, por exemplo, tá? Aí todos os joints da nossa cena vai para None. Quer dizer que eles não são mais acessíveis. Se você abrir um rig que a gente publicou e entregou para animação, provavelmente ele vai estar assim como None. Você abriria aqui no Joint Display
e simplesmente viria aqui e colocava como Bone, ele volta ao normal como a gente tinha no Maya, tá? Se você quiser colocar o tamanho deles todo como 1, você pode. E a ferramenta que faz isso na hora de publicar o rig aqui na nossa saída de checkout, ela tem aqui um Joint Engine, não, deixa eu ver aqui, ó, Hide All Joints. Essa ferramenta é a que vai fazer esse trabalho de vir aqui e colocar none em todos. Então, ela é integrada quando a gente estiver trabalhando na nossa publicação do rig, a gente vai entender que ele faz isso para a gente. E o joint ainda está aqui visível na Outliner, mas ele não está visível como display aqui no nosso rig, tá? Então ele existe aqui, ele nem está em hide aqui, ele está simplesmente em modo display. Desmistificando, essa ferramenta é um acesso a, por exemplo, a um atributo do próprio joint, que é um atributo que está aqui, ó, se chama drawStyle, tá? Então, o Joint Display é uma ferramenta que vai controlar esse atributo aqui, ó. Ele é Bone, ele é Multi-Display, ele é Joint, tá bom? Então, ao invés da gente ter que ir em todos os joints e fazer isso aqui acontecer para todos os Attribute Editor de cada um dos joints, a gente tem essa ferramenta que é útil para a gente de poder acionar esse tipo de mudança do drawStyle para vários joints simultaneamente, tá bom? Então, espero que seja útil, que vocês entendam que isso daí é mais uma maneira de alterar a visualização dos joints, tá bom? Muito obrigado, valeu!